Vamos abrir em Romanos capítulo 9. E nós vamos ler dos versículos de 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Senhor, quem somos nós para tocar em Tua palavra? Pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor tenha compaixão e possa soprar pelo Teu Espírito os Teus pensamentos, a Tua palavra revelada entre as linhas e nos ministrar nessa manhã. Nós queremos Te conhecer, por isso pedimos a Tua graça, Senhor, e que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Nós temos procurado fazer uma exposição do livro de Romanos, e já faz um bom tempo que estamos vendo capítulo por capítulo e às vezes versículo por versículo. E demoramos a entrar no capítulo 9. Na verdade, o capítulo 9, 10 e 11, para a maioria dos estudiosos da Bíblia, representa os assuntos mais profundos e complexos do ministério de Paulo. Não apenas nessa carta aos Romanos, mas de todos os escritos de Paulo. Digamos que é o ponto mais complexo, onde tem vários paradoxos em relação ao pensamento de Paulo, entre a soberania do Senhor, o aspecto da eleição e o mistério de Deus em relação a Israel. De fato, nos sentimos como naquele lugar santo que você tem que tirar as sandálias para você poder tocar. Para muitos, esse é um assunto, digamos que para os liberais, é um equívoco de Paulo. Porque ele termina o capítulo 8 nos altos céus, falando quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está falando das grandezas, das glórias e da graça do Evangelho. E de repente ele mergulha num abismo de angústia, quando ele começa a refletir em relação à soberania de Deus e os seus irmãos compatriotas ali do povo de Israel que não receberam Jesus como Messias. Ao ponto que ele deseja ser considerado anátema se pudesse tomar o lugar dos seus irmãos para que eles pudessem ser salvos. Então digamos que foi um delírio de Paulo para os liberais. Alguns acham esse texto desnecessário. Melhor seria saltar do final do capítulo 8 para o início do capítulo 12, seria no sentido de uma ordenação de texto, ou de uma linha de literatura ou de escrita, de um pensamento construído, seria, digamos, o passo mais adequado. É como se Paulo caísse num buraco e agora ele está voltando no capítulo 12. Esse texto, do 9 ao 11, tem sido também um ambiente de lutas entre teólogos. Uma linha dos arminianos e a linha dos calvinistas, especialmente os hiper-calvinistas. Se você olhar pela internet, você vai encontrar gente falando as coisas mais absurdas possíveis em relação a isso. E graças a Deus que, ao mesmo tempo que reflete a grandeza de Deus, da sua soberania, da sua eleição e da sua graça, ao mesmo tempo isso nos leva a cair de joelho diante do Senhor e considerar sua soberania, sua grandeza. O que
me chama a atenção, especialmente que é um desafio grande você fazer a exposição de Romanos 9, 10 e 11. Eu gosto que pelo menos Paulo deixou um pouco de, vamos dizer, vestígios da nossa nulidade, da nossa incapacidade de compreensão dessas riquezas, a não ser pelo ministério do Espírito Santo. Mas esse texto nos humilha e nos mostra que, de fato, o homem é insuficiente em todas as coisas. No capítulo 11, verso 25, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento de Israel vem em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então esse assunto de Israel, os gentios, precisamos considerar de que isso é um mistério. E justamente por ser um mistério, nós precisamos de revelação, né? E ele termina essa exposição no final do capítulo 11, no verso 33, ele vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então Paulo está perplexo diante da grandeza do Senhor, da riqueza de profundidade, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele diz: quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus juízos. Então, que tolice o homem tentar esquadrinhar e tomar uma decisão, digamos, dedutiva, só no campo mental, no campo da teologia, e desconsiderar o mistério de Deus, a sua soberania, e o fato de que Deus, de fato, oculta as coisas aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Isso realmente deve nos levar a uma simplicidade de comunhão com Deus, porque os seus segredos ele revela aos pequeninos mesmo, aqueles que temem ao Senhor. Alguns realmente preferem nem sequer ler o capítulo 9, especialmente o 9 e o 11, porque eles entram num nível assim de radicalidade e até de raiva consigo mesmo por não compreender, e tomam algumas decisões de doutrinas de uma maneira muito absurda. Quando você pega aqueles que têm uma linha mais hipercalvinista, eles começam a tocar no aspecto da pessoalidade de Deus, da sua natureza e dos seus atributos. Porque você chegar ao ponto de concluir que Deus destinou algumas pessoas feitas à sua imagem e semelhança para a condenação eterna, então você começa a tocar nos atributos de Deus, na natureza de Deus. E você vai atribuir ao caráter de Deus aspectos negativos que não são dele. Talvez por não compreender o pensamento do Senhor acima do lógico, acima do racional, e não reconhecer a sua soberania e o mistério da sua graça, a gente acaba tomando decisões que de fato começam a torcer o caráter de Deus. Por outro lado, se você vem de uma linha arminiana, de fato você acha que o homem por si mesmo, ele pode cooperar com a obra de salvação de Deus, quando ele decide por si próprio: hoje eu posso então decidir seguir o Senhor e ser salvo ou não. E realmente todos estão encerrados debaixo do juízo de Deus no livro de Romanos. Dos céus você contempla a ira de Deus sobre o homem pecador, e que foi por misericórdia do Senhor que o seu Filho tomou o nosso lugar, ao ponto de que agora ele se tornou a propiciação entre nós e Deus, e aqueles que eram inimigos de Deus agora podem ter paz com Deus, mediante a justificação pelo sangue de Cristo. Mas o homem por si mesmo, ele estava destituído de tudo que se diz respeito à graça, e ele estava destinado ao lago de fogo. É pura graça e misericórdia do Senhor. Isso nos deve levar ao temor ao Senhor. Mas antes de entrar nesse campo, vamos dizer, nesse mar turbulento, né, de pensamento entre arminiano e calvinista, que não é realmente o nosso desejo de modo algum,
graças a Deus que podemos voltar ao capítulo 9 e ver como Paulo começa. Se a gente enxergar esses fundamentos primeiros, princípios primeiros que Paulo colocou do versículo 1 ao 5, todo o restante do pensamento de Paulo, do verso 6, do capítulo 9 em diante, ao capítulo 10 e ao 11, eles vão se tornar mais claros para nós. Se a gente pudesse resumir, o capítulo 9 trata da eleição de Deus em relação ao seu povo Israel. O capítulo 10 vai tratar da rejeição de Israel. E o capítulo 11 vai tratar da restauração de Israel. Eleição, rejeição e restauração. O capítulo 9 está mais voltado à questão do passado, do cumprimento de algumas profecias e da sentença de Deus ao seu povo no contexto do passado. O capítulo 10 está falando mais, não do aspecto do passado, mas do presente. E o capítulo 11 está falando do futuro, o futuro de Israel. Então, se a gente puder repartir em 3 partes e considerar esse equilíbrio, nós vamos ter uma visão mais adequada entre o passado, o presente e o futuro em relação à eleição, à rejeição e à restauração de Israel. Voltando ao capítulo 9, e é tão sublime que talvez se não tivéssemos esses primeiros 5 versículos, todo o restante de nós ficaríamos muito confundidos com a maneira que Paulo discorre o seu pensamento. Ele começa assim o capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto. Em outras palavras, se estamos em Cristo, a vida cristã é uma vida de verdade, é uma vida na verdade. Por mais que esse assunto fosse misterioso, inclusive para Paulo, porque ele era um judeu, mas ele agora passa a enxergar essa complexidade da eleição, a rejeição e a restauração de Israel a partir de Cristo. E aqui você tem uma chave. Você não pode considerar o livro de Romanos, na verdade, nenhum livro da Bíblia, a parte de Cristo. Cristo é a lente de Deus para poder me enxergar aqueles pontos obscuros. É através de Cristo que nós temos a interpretação do pensamento de Deus. Quando você olha o assunto da eleição fora de Cristo, você vai pensar que tem relação entre o céu e o inferno. E esse é um equívoco muito grande dos hipercalvinistas ou dos hiperarminianos. A questão da eleição e predestinação, ela tem a ver com a soberania de Deus em Cristo. Nós somos chamados não para o céu, nós somos chamados para pertencer a Cristo. Não é uma questão de inferno ou céu, é uma questão de sermos conformados à imagem de Cristo. Então isso muda tudo, porque agora Paulo, inclusive considerando o início de Efésios capítulo 1, ele vai falar daquela predestinação para sermos santos, eleitos para sermos santos em Cristo, para sermos dele, para pertencermos a ele. Quando Paulo está pensando isso, ele está voltando a esse pensamento de que em Cristo digo a verdade, não minto. Possivelmente, porque em todas as suas cartas eram assim, Paulo está respondendo a questionamentos de pessoas que não entenderam as suas cartas, de pessoas que não entenderam os seus discursos, porque alguns estavam pensando do ponto de vista do judaísmo ou do ponto de vista dos gentios. Quando você entra na luta de pensamento entre religião, tudo é muito confuso. E Paulo estava escrevendo algumas de suas cartas para responder esses questionamentos. Pelas entrelinhas fica evidente que havia conflito. Porque se Deus realmente tem um propósito de eleição com o povo de Israel, por que o povo de Israel rejeitou Jesus como Messias? E se rejeitou Jesus como Messias, então faltou a palavra de Deus para esse povo de Israel? Então você tem uma luta muito grande. Porque agora Paulo está nivelando que não importa se a pessoa é gentia ou se ela é judia. O que importa é ser um israelita a partir da circuncisão do coração, quando ele crê em Cristo e nasce de novo. Mas agora, Paulo tem que deixar claro essa questão, porque ainda era uma transição entre aqueles que aguardavam a vinda do Messias
e o Messias chegou e eles não reconheceram que Jesus era o Messias. E agora estão num processo de endurecimento do coração, os próprios judeus. Então Paulo, tentando elucidar, tentando explicar o pensamento de Deus em relação a Israel, ele agora vai se defrontar com uma crise que gerou dentro dele mesmo. Porque ele começa a dar vazão aos seus sentimentos, às suas afeições, e ele chega ao ponto de falar da sua tristeza. Então no versículo 1 nós temos a consciência de Paulo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Você percebe que Paulo está falando e se voltando ao seu interior primeiramente? Digo a verdade, não minto em Cristo, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo era um homem que servia a Deus a partir do Espírito. Desde o capítulo 1, verso 9, ele falava de Deus a quem servia no Evangelho do seu Filho a partir do seu Espírito. Isso mostra um homem que foi resgatado por um plano muito mais alto, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, ele sabia tudo sobre o contexto dos judeus e o pensamento da lei, mas ele agora está num patamar muito acima de tudo isso. No dia que o Senhor o encontrou e ele foi capturado ali no caminho de Damasco, houve uma transformação radical na vida de Paulo. Aquele que perseguia Jesus como um defunto, por revelação descobriu que ele é Deus. Aqueles que ele perseguia como sendo uma seita, agora ele descobre que é o corpo de Cristo, a igreja. Outrora, Paulo respirava ódio e ameaça de morte. Agora Paulo transborda em gozo, graça e alegria pelo Evangelho e pelos cristãos. Aquele que queria ser a ponta da lança do judaísmo, ele agora se torna o último de todos e perseguido pelo Evangelho. Antes representava uma religião, agora ele se sente o pior dos pecadores. O que levou Paulo a essa transformação tão grande? Não foi uma religião. Não foi uma simples escolha de fazer uma mudança. Ele encontrou o nosso Senhor como o Messias, prometido em todo o Velho Testamento pelas Escrituras, tipologia, alegorias. Ele agora encontrou o Senhor, por isso que agora ele está mostrando que somente uma experiência radical com Cristo vai levar de fato o homem não somente uma mudança radical de posição da religião para Cristo, mas vai levá-lo a entender o aspecto da soberania de Deus. Muitas pessoas não entendem a Deus, muitas pessoas não compreendem a riqueza do Evangelho porque não teve uma experiência genuína de novo nascimento. E pela mente, a mente caída, é impossível entender as coisas espirituais. Para o homem natural, as coisas espirituais lhe parecem loucura. E elas não podem ser discernidas a não ser pela mente de Cristo, pelo Espírito Santo em nós. Então ele fala, eu digo a verdade em Cristo. Antes de vocês quererem refutar, antes de entrar nessa luta de gladiadores entre gentios e judeus, entre a eleição e livre-arbítrio, vamos considerar uma coisa, nós só podemos dialogar sobre isso se voltarmos ao pensamento de Deus em Cristo. E você não pode mergulhar nas profundezas insondáveis das riquezas do Senhor e da sua sabedoria, a não ser que a sua consciência esteja exercitada e iluminada pelo Espírito Santo. Não é simplesmente a questão de ter uma boa consciência, mas as pessoas podem ter uma má consciência. Porque quando você não entende a soberania de Deus, você se opõe ao pensamento de Deus. E algumas pessoas ficam com raiva de Deus. Elas não aceitam a soberania do Senhor. Então, uma vez que o Espírito Santo sopra em nossa consciência e a gente não aceita as sentenças das intervenções de Deus, passamos a ter uma má consciência. Não somente uma má consciência por causa do pecado, mas uma má consciência por não se sujeitar ao veredito do Senhor. Agora é possível, como às vezes falamos, que assim como os cientistas perdem o Criador ao contemplar as riquezas da criação, e tudo é um enigma para eles, nós podemos perder o Senhor das Escrituras
ao ler as Escrituras não a partir de Cristo e perder o pensamento de Deus pelas Escrituras. Então, assim como o universo se torna um caos, as Escrituras também se tornam um labirinto para muitas pessoas. Se não começar a partir de Cristo, é como uma areia movediça que quanto mais mexer, você vai afundar. Então não tente entender os mistérios, as profundezas de Deus, se não for a partir de Cristo, que é a chave das Escrituras, a resposta de Deus, e que outrora, havendo Deus falado aos pais, através de muitas formas, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, ou no Filho. Ele é a resposta. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então o segredo para você entrar em Romanos 9, 10 e 11 é a partir de Cristo. Não a partir da eleição. Não a partir da predestinação, não a partir do mistério de Deus em Israel, mas é a partir de Cristo. A partir de Cristo você pode compreender todas as demais coisas. E mesmo que não compreenda todas as demais coisas, mas Cristo é a resposta suficiente para todas as demais coisas. Por mais que não tenha clareza, porque isso é um processo de crescimento da revelação através das Escrituras, mas você terá paz. Como uma criança que não entende muitos aspectos da vida humana, mas se sente segura no colo do seu pai ou da sua mãe, assim aqueles que veem as Escrituras e também veem aos assuntos incompreensíveis, tanto da teologia como da ciência geral, mas você se sente seguro porque Cristo é suficiente, como aquele seu irmão mais velho que vai conduzir você pelas mãos. Não adianta você ser um teólogo e não conhecer Cristo e você andar em trevas. Não adianta você ter uma definição de algumas perguntas que você não tem uma resposta clara, mas você andar em amargura porque você não tem compreensão, digamos, que te traga tranquilidade. É muito bacana o que C.S. Lewis falou, que Deus não se revela como um filósofo a uma lavadeira de roupa. Ele vem com simplicidade e jorra a luz da verdade do Evangelho na medida que a pessoa pode compreender. Porque a compreensão maior é essa pessoa gloriosa do nosso Senhor. Então hoje existem muitas pessoas com muitas crises de entendimento sobre esses capítulos 9, 10 e 11, porque eles estão lutando em si mesmo o que só é possível compreender pela revelação a partir de Cristo. E se você não considerar Cristo como a centralidade das Escrituras, a resposta de Deus a todos os enigmas da Bíblia e da vida, então você vai andar em trevas. E talvez quanto mais você quiser compreender, mais obscuro você vai ficar. Isso é um mistério. E nós precisamos compreender que nós não somos capazes em nós mesmos de compreender coisa alguma. Agora, você não pode partir também para o ponto de vista da covardia, no sentido de que, porque eu não consigo por mim mesmo compreender, então melhor não ler. Não, isso faz um tolo, isso faz um nécio, porque as Escrituras não foram dadas para você esquadrinhar a partir de si, mas sim como um meio de levar a comunhão com Deus. É assombroso que muitas pessoas, além de não ler a Bíblia, quando começa a ler o livro de Romanos, salta o capítulo 9, os capítulos 9, 10 e 11. E isso é complicado, porque precisamos ver do que mais de compreender a questão da eleição de Deus em relação a Israel, nós precisamos ter comunhão com Deus e vê-lo como soberano sobre todas as coisas. Deus não é obrigado a te responder todas as suas perguntas. E mais do que querer compreender alguns aspectos obscuros, o nosso maior desejo tem que ser conhecer o próprio Deus, através daquilo que é obscuro. Se você amar o Senhor, quanto mais obscuro for os assuntos, mais ele vai refletir a luz do seu rosto através da revelação de Cristo, e a partir daí as coisas começam a ser entendidas. Então ele vai dizer, dando consciência, dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo. Não podemos, porque não temos clareza, permitir que a nossa consciência se torne má consciência. E não podemos também, se temos uma consciência questionada pelo Espírito Santo, a tomarmos alguma posição de entrega, de consagração, de renúncia,
de rendição ao Senhor em relação a áreas da nossa vida que Ele esteja cobrando, nós fugirmos das sentenças do Senhor e agora passaremos a ter não apenas uma má consciência, mas uma consciência cauterizada. Ela é aquela consciência que ela tanto temou com Deus, ela tanto temou em desobedecer a Deus quando o Espírito Santo começou a tocar a nossa consciência, que agora ela foi ficando como aquele cimento endurecido, que você não consegue escrever mais nele. Consciência corrompida, entenebrecida, é aquela consciência que se tornou, o pensamento no grego ressalta como uma cirurgia antiga que era feita e aquela ferida aberta, depois ela era queimada com ferro quente. Então agora tinha que cauterizar para que aquilo ali não voltasse mais. Uma consciência cauterizada é aquela consciência que chegou à última instância da desobediência e nem mesmo o Espírito Santo consegue penetrar nela. É muito interessante que quando Paulo fala de consciência cauterizada em Timóteo, logo em seguida ele fala de demônios. Quando ele fala de consciência boa, ou de uma consciência que busca Deus, ele está relacionando ao Espírito Santo. Mas quando ele fala de uma consciência que desobedeceu tanto à instância do Espírito Santo e chegou ao ponto de consciência cauterizada, então ele vincula aos demônios. Por quê? Porque agora o Espírito Santo foi apagado. Ele foi entristecido a tal ponto, o homem seguiu na sua teimosia, na sua relutância, que ele agora não compreende, não ouve mais a Deus, mesmo quando Deus fala. Sua consciência está amortecida, entenebrecida, cauterizada. Lembra no passado, aqueles que trabalhavam com computadores, com texto, ou com arquivo, eles recebiam um disquete. Alguns arquivos, aí, porque mexo há muitos anos com livros, alguns livros recebíamos dos tradutores, mandava pelo correio, aí vinha num disquete. Você tinha que embrulhar ele muito bem, né? Em vários papéis, aqueles papéis com plásticozinho com bolha, para esses disquetes não sofrer impacto. Porque se ele sofresse muito impacto, ele poderia ser corrompido. Ou se demorasse muito a trabalhar com ele, ia ser corrompido. Aí você colocava no computador. Quando você ia abrir, não abria. Ou abria e estava ilegítimo, incompreensível, os caracteres incompreensíveis, ele estava corrompido e você não conseguia, às vezes, recuperar. Quase sempre não conseguia recuperar. Essa geração mais nova não sabe o que é isso, né? Que agora é tudo diferente, mais moderno, né? Mas Luca não é tão novinho assim, não. Você lembra disso, né, Luca? Então, assim, dá uma ideia do que é corrompido. Você não consegue mais recuperar. E Paulo era alguém que falou muito de consciência. Nós liberamos uma mensagem aqui em Montemor, há um tempo atrás, ano passado, eu creio, sobre os 8 níveis ou estágios de consciência. E o quanto que você tem que ter cuidado com a sua consciência. Porque se chegar nesse ponto de consciência corrompida, então realmente você pode chegar ao ponto de rejeitar o Senhor. E isso é perigoso. Então, vamos lembrar que Paulo está entrando nesse assunto tão misterioso da soberania de Deus em relação à eleição de Israel, o seu endurecimento, a sua rejeição e restauração no capítulo 11, mas ele começa a partir do seu interior, de uma consciência no Espírito Santo e vendo as coisas em verdade a partir de Cristo. Que maravilha que é isso, irmãos. Que maravilha que é isso. Então agora chega no verso 12, ele vai dizer assim: eu tenho grande tristeza e contínua dor, ou angústia, como diz a atualizada, no meu coração. Por um lado, Paulo está falando da sua consciência no Espírito Santo, e agora ele começa a falar dos seus sentimentos. Ele começa a falar da sua angústia e da sua dor. Por que Paulo está falando isso? Porque quando ele olha a soberania de Deus e a sua justiça no Evangelho, ele sabe que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele não está entrando em choque com a soberania de Deus, em que algumas pessoas serão lançadas ao inferno. Mas ele tem uma grande dor no seu coração por isso. Então agora Paulo está revelando a sua humanidade e não a sua insensibilidade, por ele conhecer algo sobre a soberania de Deus. Isso aqui é muito sério,
Porque alguns, quando descobrem o calvinismo na teologia, especialmente da reforma de Lutero para cá, se tornam insensíveis aos perdidos. Insensíveis àqueles que não conhecem o Senhor. E alguns acreditam assim, não, se Deus não predestinou, não elegeu ele para a salvação, fazer o quê? É justo que ele vá para a condenação eterna. E fala aquilo como se fosse um coração de pedra de mármore. Eles não têm o mínimo de sensibilidade nem pelos seus familiares. E isso é muito grave, porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você também terá compaixão do ser humano feito à sua imagem. Se a sua teologia, o seu conhecimento da palavra te torna alguém insensível à dor, insensível aos perdidos e pecadores, você está equivocado. Talvez não é o Deus da Bíblia que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho que você esteja conhecendo. Seja o Deus criado na sua mente, no seu estudo distorcido das Escrituras, mas não é o Deus do universo. O Deus de toda misericórdia e compaixão, que ao mesmo tempo que Ele é soberano e Senhor, e ao mesmo tempo que Ele é justo e Ele em ira executa a sua justiça, ao mesmo tempo Ele é compassivo, misericordioso e Ele intercede ao ponto de enviar o seu Filho. Paulo, mesmo reconhecendo a soberania de Deus e a questão da eleição, ele tinha uma grande tristeza e contínua dor no seu coração. Por um lado, Paulo tinha dor porque ele levava sobre si o peso de todas as igrejas, quando ele fala isso aos Coríntios. Então essa é uma dor, digamos, um encargo que ele tinha pelas igrejas. Ele também tinha dor e peso quando ele encontrava irmãos em debilidades. Ele sofria por eles. Mas agora Paulo está falando um tipo de dor e de angústia no nível negativo. Porque ele vai dizer assim no 3, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, maldito, amaldiçoado, por amor aos meus irmãos. Está falando dos judeus, ou dos israelitas, que são meus parentes segundo a carne. Você sabe o que significa a palavra ser anátema, ou essa palavra anátema? Significa ser amaldiçoado, mas não é somente isso. Essa palavra no original significa objeto destinado a ser destruído no inferno. E Paulo sabia muito bem o que é isso. Você encontrou um homem que fez um tipo de oração assim, lá no Velho Testamento, quando Deus, em sua ira, por causa da desobediência do seu povo da promessa, eles pecaram e se rebelaram contra Deus em várias vezes. E um homem intercedeu. Ó Deus, se você vai destruir esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Quem que foi esse homem? Foi Moisés. Olha que oração ousada. Essa é a posição de um intercessor. E isso não é próprio da natureza humana. A natureza humana, o homem quer se salvar. Nunca se dá em lugar do outro. Esse homem andou tanto com Deus que ele começa a ser conformado à imagem do seu filho. Que ele é um tipo do libertador. Agora você vê Paulo, se fosse possível, porque é claro que não é possível, porque logo assim ele disse que nada nos separará do amor de Deus em Cristo. Nada, absolutamente nada. Mas a dor por aqueles que serão condenados ao lago de fogo, por aqueles que estão perdidos à condenação eterna. No coração de Paulo, essa dor, essa angústia era tão grande que Paulo chegou a desejar a ser lançado ao inferno, a ser destruído, se ele pudesse tomar o lugar dos seus irmãos. Aqueles israelitas que, segundo a carne, eles não compreenderam que Jesus era o Messias. Irmãos, e isso mostra para nós essa questão dos afetos, essa questão dos sentimentos. Algumas vezes nós vamos nos encontrar num conflito entre o nosso direito e os nossos deveres. A nossa liberdade e a nossa felicidade entre os nossos deveres e responsabilidade. Por exemplo, Paulo está colocando a sua liberdade muito acima
Se fosse possível, ele iria ser lançado ao inferno para salvar os seus irmãos. Ou seja, ele está se colocando numa posição de intercessor. Numa posição, inclusive, de redentor, de dar a sua vida em prol do outro. Como seremos nós insensíveis às dores dos nossos parentes que não conhecem Cristo e às vezes nós nem oramos por eles? Isso significa que nós não estamos conhecendo realmente o Senhor. Eu me lembro que uma vez, conversando com uma missionária que se tornou uma amiga nossa, da família, e ela viajou para alguns países onde muitos cristãos eram perseguidos e contou a história verídica que aconteceu na Coreia do Norte quando descobriram uma comunidade de cristãos que viviam uma vida escondida em regiões subterrâneas. E o exército comunista descobriu essa comunidade ali. E eles invadiram aquela comunidade, trouxeram toda aquela comunidade para a praça pública e eles sentenciaram que eles rejeitassem Jesus, porque se eles não fizessem isso, eles seriam mortos. E eles começaram com as crianças. Eles pegaram, colocaram várias forcas na praça pública, pegaram os filhos dos irmãos, crianças de 2, 3, 4, 5, até uns 10 anos, e colocaram a corda no pescoço dessas crianças. E falaram para os pais que se eles não rejeitassem o Senhor, aquelas crianças seriam mortas. Esse é o ponto que você encontra entre a moral e a ética cristã. E agora? O seu dever é seguir o Senhor até o fim. É se dar até o fim. Mas você permitiria o seu filho morrer? Ou você nega o Senhor em prol do bem-estar da sua família e da sua felicidade humana? É mais ou menos sobre isso que Paulo está falando. Aquelas mães abraçaram os seus filhos, beijaram os seus filhos, falaram: filhos, vocês estão indo para casa e daqui a pouco nós vamos encontrar vocês lá. A casa que eles estavam falando é a verdadeira casa, que não é a nossa casa terrena. A cidade que eles estão falando não é essa cidade que você mora aqui no Brasil. Isso aqui é transitório, é só uma figurativa. Ele está falando da verdadeira cidade que é a Nova Jerusalém. O pai que eles vão encontrar é o verdadeiro pai. Porque o nosso pai terrestre, ele é só uma figura. E você que é pai e que é mãe tem que ensinar os seus filhos a conhecer o pai. Para que se um dia você faltar, eles entendem, os nossos filhos, que você vai encontrá-lo muito em breve. Mas você jamais perdeu o verdadeiro pai. Irmãos, e aquelas crianças foram enforcadas. E elas morreram. Depois eles juntaram os cristãos, um após o outro, colocando os pés sobre os ombros um do outro, como se fosse uma linha, uma linguiça, uma rede de linguiça ali, e veio um trator para passar em cima de todos eles. Lá eles começaram a cantar aquele hino que nós cantamos aqui, às vezes sem saber de onde veio. E eu já contei essa história para vocês aqui, né? E eles cantavam: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos, hinos de louvores ao Senhor. Eu estou indo para lá. Graças a Deus que quando começou essa nova cena de tortura, houve uma intervenção divina. Houve um avivamento. O Senhor interviu radicalmente no comunismo ali, esses irmãos foram livrados. Muitas pessoas se salvaram. E isso me despertou a ler um livro chamado Avivamento Coreano, na época de 1904 a 1907. É um livro escasso que você não vai achar nas livrarias, esses livros não vendem, né? Ninguém tem muito interesse de ler sobre isso. Você tem que ler, você começa a ler sentado e termina de joelhos. Que fala do avivamento que teve na Coreia, no início do século XIX, o início do século XX, digo, e o quanto de sofrimento houve ali para que o Evangelho pudesse prosperar. Mas, irmãos, quando nós encontramos esse contexto, você seria fiel ao Senhor e honraria o Senhor acima da sua felicidade? Ou você negaria o Senhor? Você colocaria o bem-estar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos acima da sua fidelidade ao Senhor? Essa é uma situação muito difícil
Mas se nós conhecermos o Senhor e a sua soberania, nós vamos ver que nada está acima do Senhor. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando dessa dor porque, por um lado, ele conhece a justiça de Deus por meio do Evangelho em Cristo. E, por outro lado, ele sabe que o justo juízo de Deus virá sobre todos aqueles que rejeitarem ao Senhor. Mas nem por isso ele, vendo os seus irmãos, segundo a carne, serem condenados, Paulo se dava por tranquilo. E é muito estranho que as pessoas falem dessa questão da eleição sem compaixão, sem misericórdia, sem dor. Eles são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, que são os patriarcas, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Agora você está vendo a compreensão de Paulo. Como não haver dor? Se a pessoa que você ama, ela foi preparada a vida inteira para conhecer o Senhor, e ela simplesmente agora rejeita o Senhor. Eles são israelitas, eles não são qualquer um. Israel foi Jacó, que Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Aquele que lutou com Deus se torna príncipe de Deus. E agora são os seus descendentes. E a eles é a adoção. Deus trabalhou e escolheu aquela nação de Israel para ser a sua testemunha entre todas as nações. Deles é a glória, não apenas o Shekinah de Deus que vinha sobre a arca no tabernáculo, mas a glória de Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, o Senhor da glória que anteriormente apareceu a Abraão, a glória de Deus que várias vezes se manifestou nas teofanias de Deus do Velho Testamento, as gloriosas intervenções de Deus no Velho Testamento. Tudo isso eles participaram. Deus não se revelou assim a nação nenhuma. E as alianças, as várias alianças que Deus fez no Velho Testamento com esse povo, não apenas sobre a lei, mas também com Davi. A lei que fala de uma ordem moral e não apenas religiosa, as suas promessas, e agora ele fala do culto, da liturgia, e as promessas de Deus. Quantas incontáveis promessas Deus fez ao povo de Israel no Velho Testamento, mas sobretudo a promessa da vinda do Messias. Que digamos que é o ápice e a essência de toda a obra de Deus no Velho Testamento, era a vinda do Messias. Dos quais são os pais, eles são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E dos quais, de tudo isso, é Cristo segundo a carne, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é judeu. Ele é descendente de Davi. A sua cidade é chamada cidade do grande rei Davi. Dos quais é Cristo segundo a carne. E ele é sobre todos. E ele não é somente sobre todos, diz Paulo. Ele é Deus bendito eternamente, e aqui está a dor do coração de Paulo. Porque Jesus veio para os que eram seus, e os seus os rejeitaram. Ele foi tido como um impostor, Jesus foi tido como aquele que tem demônio. Um falso profeta. Eles não reconheceram que ele é o cumprimento da lei e dos profetas, e ele é Deus feito homem, bendito e eternamente. Então você está vendo agora a angústia do coração de Paulo, porque como pode, apesar de Deus ter trabalhado por centenas de anos, e agora quando chegou o tempo do cumprimento da lei e das promessas, esse povo rejeitou o Senhor. E agora tem esse conflito entre a compreensão teológica de Paulo das Escrituras, de que aquele que rejeita o Senhor e o tem ele por falso,
ele será condenado porque não há salvação à parte de Cristo. E ao mesmo tempo, Cristo veio para redimir esse povo. E eles viveram como uma nação onde tudo que diz respeito à ordem do culto e da lei eram prefigurações da vinda desse dia do Messias. E eles rejeitaram o Senhor. Você está entendendo a dor do coração de Paulo? Por isso que Paulo está dizendo, eu preferia ser anátema. Agora, irmãos, esse assunto de anátema, ele é tão grave, porque apesar de Paulo ter mergulhado nas profundezas do coração de Deus, Paulo jamais ignorou o inferno. E isso é uma advertência para nós. Não minimiza o impacto da mensagem em relação ao inferno. Não tire o inferno da mensagem do Novo Testamento. Isso será um evangelho falso. Hoje precisamos falar sobre o inferno. Hoje precisamos falar sobre o pecado. Hoje precisamos falar que Deus é um Deus também irado. E não apenas que Deus se ira contra os pecados. Porque muitas vezes nós pregamos falsamente. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Não, não é bem assim. Deus ama o ser humano, mas Ele também odeia o pecador. No sentido de quê? De que o pecador está amando os pecados dos quais levaram o nosso Senhor, o Filho de Deus, a morrer naquela cruz. Como você pode amar o mundo que odiou o Senhor? Como você pode falar que ama a Deus e amar o mundo? Como você pode falar que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e ao mesmo tempo você se lambuza no pecado de forma voluntária? Não. Esse não é o Evangelho. E provavelmente uma pessoa não nasceu de novo assim. Quando nós olhamos a gravidade, a seriedade da maneira que a sentença de Deus encara a questão do pecado e a situação do homem à parte de Cristo, isso deveria nos levar a uma atitude radical de consagração. Porque Paulo está mostrando que apesar de tudo isso que esse povo viveu desde Moisés em diante, na verdade desde que Deus se revelou a Abraão, ainda assim, se eles não se arrependessem e recebessem o Senhor, eles seriam condenados eternamente. E a intercessão de Paulo é que Deus pudesse redimi-los e salvá-los. Então agora, a partir do versículo 6 em diante, Paulo vai mostrar que a palavra de Deus não faltou. Mas ele vai entrar nessa questão de que existe o aspecto da eleição, mas que nem todos que são descendência de Abraão são filhos dele. Porque são filhos dele aqueles que vêm como filhos da promessa. Assim como Abraão teve Ismael e também teve Isaque, e a promessa de Deus foi para Isaque e a sua descendência, não a Ismael. E Isaque era uma prefigura de Cristo. Agora são filhos de Deus, não por uma questão de uma etnia ou de uma nação natural, porque você mora em Israel e você é filho de Israel, você é um judeu de fato, então você está salvo. Não, não existe salvação à parte de Cristo. Fora de Cristo. Então o final da lei, o fim da lei é Cristo. Essa é uma promessa que Deus destinou para todos aqueles que de fato fizerem parte, Paulo vai dizer isso mais depois, de um remanescente. Que apesar que vem o endurecimento de Israel, ele vem em parte até se completar a plenitude dos gentios, e então no final todo Israel será salvo. Que isso nós vamos falar mais para frente. Mas o evangelho não faltou, a palavra não faltou. Ela chegou também ao povo de Israel. A questão é que a salvação é por meio de Cristo quando há arrependimento. Alguns acreditam na teologia da substituição. Deus não tem mais nada a ver com Israel, porque agora a igreja é o Israel de Deus. E não é isso que a Bíblia fala. Né? Mas nós também não podemos crer no movimento pró-judaísmo, de que nós temos que voltar para as raízes judaicas se quisermos ser um povo abençoado por Deus, porque tudo começou com Israel e termina com Israel. Israel se tornou o centro do mundo, Israel também se tornou o centro do cristianismo, e nós temos que voltar para todas as promessas de Deus em Israel. Não, também não é verdade. Algumas igrejas, entre aspas, no nosso tempo agora, estão se tornando um judaísmo
misturado com o Evangelho. E isso se torna um sincretismo, uma mudança terrível, que não é o Evangelho puro da graça do Senhor. Isso também é extremo. Nem se rejeita Israel e nem se centraliza em Israel, mas tudo é visto a partir de Cristo. E o que a palavra de Deus fala em relação a Israel no tempo do fim? Que Israel seria salvo, mas que Israel é esse? Se é todo Israel, como que é isso? Então isso é um mistério que deve ser visto lá quando chegarmos no capítulo 11. Mas hoje, a nossa introdução é começar a partir do que Paulo começou. Você tem que ler e considerar o capítulo 9, 10 e 11 a partir de Cristo. E quando você encarar a partir de Cristo, diga a verdade. Talvez você discorde de Deus, mas diga a verdade. E aí considere a sua consciência se é em si mesmo ou se é no Espírito Santo. Porque Deus não se contradiz. A nossa consciência precisa ser limpada, iluminada pelo Evangelho. E precisamos nos submeter à soberania de Deus. Se você der mais vazão aos seus sentimentos do que a palavra de Deus, você vai rejeitar a palavra de Deus e vai ficar com os seus sentimentos. E isso é um problema sério, porque a palavra de Deus vai confrontar o nosso sentimento, nosso coração, nossa razão, né? Quantos às vezes não rejeitam se consagrar, não rejeitam servir o Senhor num chamamento, porque as suas emoções estão acima da soberania do Senhor. Aquele jovem rico, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. O que aconteceu? Ele ficou com a sua riqueza, com os seus sentimentos. Ele achou um escândalo aquilo ali que o Senhor falou. E ele rejeitou o Senhor. Mas ele veio da descendência dos hebreus. Então, muitas das vezes, em relação a nós que somos gentios, mas que cremos no Senhor, muitos não se consagram ao Senhor. Muitos não estão dispostos a tomar a cruz e servir o Senhor em algumas áreas. Muitos acham radical demais algumas sentenças da Bíblia. E quer ser um cristão que congrega domingo, canta os louvores e tal, mas não se consagra, porque tem medo de que o Senhor apresente um nível de chamamento para o ministério, para o serviço, e isso entra em choque com a sua consciência, com os seus sentimentos, e aí você vai trair o Senhor e vai ficar com os seus sentimentos. Como eu às vezes falo, nós oramos, Senhor, levanta obreiros para a tua seara. Ah, legal. Pode ser seu marido? Ah, não, aí, Senhor, aí também é difícil, né? E os seus filhos? E as suas filhas? E você? Então essa é uma oração de um fariseu, uma oração hipócrita. Nós falamos que Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor de nossas vidas, que Ele é soberano, mas nós queremos governar nossas vidas. Então, quando nós encontramos Paulo, você vê o versículo 3, uma crise, versículo 2 e 3, uma crise, uma tristeza e uma angústia profunda, lágrimas, ao ponto de desejar ser lançado para o inferno. Mas ele diz que Deus é verdadeiro. Ele reconhece a soberania do Senhor. Porque você não pode desassociar esse capítulo 9, 10 e 11 de todo o pano de fundo dos outros capítulos que ele fala das sentenças do Evangelho, da justiça de Deus, da ira de Deus, da salvação de Deus, da condenação que Deus trairá ao homem pecador. Então Paulo, reconhecendo a soberania de Deus, ele não está dizendo que é injusto que seus irmãos serão condenados. E essa é o paradoxo entre você conhecer a palavra de Deus, mas com os seus sentimentos, suas emoções, com as suas afeições, você reconhecer que algumas coisas são dolorosas, especialmente relacionadas aos seus familiares. Imagine você criar o seu filho e o seu filho morre sem receber o Senhor. Ou seu marido, ou sua esposa, ou seus irmãos, ou seus parentes, nós não sabemos. Claro que nós oramos, como Paulo falou ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e sua casa. Mas nós vamos encontrar na Bíblia e na história que alguns, mesmo de uma grande família que serviu o Senhor, nem todos
realmente perseveraram até o fim. Alguns creram, mas morreram em pecado. E alguns nem sequer creram. Então essa é uma situação muito complicada. Mas nós vamos encontrar ainda no nosso tempo essa perseguição ao cristianismo, onde se pega pastores, missionários e líderes, e aqueles que perseguem sabem, não adianta perseguir, colocar a espada no pescoço, matar, eles não vão negar o Senhor. Eles amam o Senhor acima de tudo. Mas se você pegar um pastor, se você pegar um pai, se você pegar um líder, um irmão contou de um nível de perseguição que aconteceu no lugar que eles pegavam os membros da igreja, amarravam de cabeça para baixo e colocavam nas fossas de fezes. E se o líder não negasse o Senhor, eles iam descendo aquelas cordas, aquelas pessoas eram introduzidas nas fossas, enterradas e morriam ali, sem poder respirar porque estavam afogadas, se é que pode usar esse termo, nas fossas, nas fezes humanas. Você imagina isso? E agora? O pastor dá vida pelas ovelhas. Mas Jesus morreu pelas suas ovelhas. Esse é um drama difícil. E é mais ou menos sobre isso que Paulo está falando. Paulo realmente, ele preferia ser lançado ao inferno e ter os seus irmãos salvos, do que ver os seus irmãos, segundo a carne, serem lançados ao inferno. Ele não diz que Deus está errado, mas ao mesmo tempo ele está em profunda agonia por essa dor da ignorância e da cegueira e do orgulho humano em não receber o Senhor. Que Deus nos ajude. Mas, irmãos, que Deus nos ajude especialmente a ouvir essas coisas e nos livre de ter hoje um coração que não interceda pelas almas que não estão salvas. Talvez se a gente soubesse assim, olha, aquela pessoa que você gosta, o seu colega lá, fulano, beltrano, um amiguinho da escola, na faculdade, seus parentes, se você não estiver intercedendo por ele por uma semana, ele vai ser atropelado, tá? Ele não vai morrer, mas vai quebrar as pernas. Ou uma caldeira lá de metal quente vai queimar o braço dele, vai ficar só no osso. Meu Deus, você entra em pânico, né? Ele vai tomar um choque lá 220, ou vai receber uma queimadura lá de tantos graus, e vai ficar inválido. Você ia orar por ele durante uma semana? Claro. Possivelmente você vai jejuar. Mas, irmãos, nós estamos falando do inferno, que é uma perdição eterna, não é um atropelamento, não é uma queimadura que a pessoa continua viva, pode botar uma prótese ou pode ser recuperada. Porque hoje nós estamos ouvindo um falso evangelho que anda massageando o ego do ser humano e tentando trazer pregações que fazem bem ao homem para que ele permaneça ali bonitinho, mesmo sem ser transformado, e uma hora ele pode estar no pecado e outra hora ele pode estar louvando. Então, nós não somos impactados em relação à soberania de Deus, um Deus irado contra o pecado e que lança seres humanos ao inferno, não simplesmente pelo fato de que Deus quer lançar, porque Ele não quer, mas porque as pessoas escolheram o pecado em detrimento do Senhor. Escolheram viver nas trevas do que viver na luz. Escolheram romper com as oportunidades com Deus, porque elas acham de uma forma orgulhosa de que a qualquer tempo, lá no final da vida delas, terão uma nova oportunidade. E ninguém pode garantir isso. Então que Deus nos ajude, tenha horror ao pecado, tenha medo do pecado. Fuja do pecado, não brinque com o pecado. E ao mesmo tempo, leve a sério essa questão do inferno. Leve a sério essa questão da soberania do Senhor. Leve a sério essa questão de que pessoas estarão e estão indo para o inferno e talvez você nunca falou de Jesus porque você é conivente com o pecado delas. E você teme entristecer essas pessoas, então você entristece Deus e você é conivente com o pecado. Você não pode falar que ama uma pessoa se você não ora por ela. Você não pode falar que você ama uma pessoa se você nunca pregou o evangelho por ela.
Se você nunca confrontou essa pessoa, você é um hipócrita se você falar que ama essa pessoa. Você não ama. Você está usando essa pessoa. Você está cultivando o seu próprio Deus, que é o seu ego, é o seu próprio prazer. Se você ama uma pessoa, salva essa vida. No sentido de dar a vida, de pregar para ela, de interceder por ela, de trazer a ela no ambiente da palavra. Pode ser que o Espírito Santo, num momento desse, gere arrependimento, seus olhos sejam abertos, essa pessoa receba o Senhor. Nós chamamos pessoa para festa, para o aniversário, para o casamento, para a pesca, para uma viagem, para qualquer coisa. E às vezes não chamamos as pessoas para o ambiente da pregação do Evangelho. Paulo preferiu ir ao inferno e queria ver essas pessoas salvas. E nós, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Deus tenha compaixão. O Senhor nos ajudando, nós vamos continuar o capítulo 9 nas próximas reuniões de Ministério da Palavra. Mas que isso possa despertar o nosso coração. Sempre haverá choque entre a autoridade das Escrituras e os nossos sentimentos, as nossas afeições. Entre aquilo que a verdade de Deus absoluta fala, mas a minha opinião às vezes não concorda. E nós vamos ter que nos render à palavra soberana do Senhor. E que o Senhor não nos permita colocar a nossa felicidade, entre aspas, no lugar dos nossos deveres. Não, o seu dever não é ser feliz. Seu dever é honrar a Deus acima de todas as coisas. E se você honra a Deus acima de todas as coisas, poderá ser que você seja feliz. Porque a felicidade é o eco da aprovação de Deus na sua vida. Felicidade é uma vida cheia do Espírito Santo. Felicidade é uma vida no gozo do Espírito Santo. Felicidade é você andar sob a bênção do Senhor. O que adianta você se envolver num relacionamento que você não tem a bênção de Deus sobre ele? Fique solteiro, mas não case debaixo da reprovação. O que adianta você estar num relacionamento com a pessoa de uma forma indevida que contraria as Escrituras? O que adianta você estar no emprego ganhando dinheiro e vendendo a sua alma ao inferno? O que adianta você ter tempo para tudo e você não ter tempo de ler as Escrituras? O que adianta? O que adianta você trocar um dia na casa do Senhor em alegria e gozo do que 1000 dias em outros lugares sobre o juízo de Deus e a reprovação de Deus? Você acha que isso é ser feliz? O que adianta você honrar as pessoas e entristecer o Espírito Santo? Aquele que me confessar diante dos homens, o Senhor falou que vai confessar eles diante do Pai naquele dia. E aqueles que não me confessar, o Senhor também vai rejeitar eles naqueles dias. Então, irmãos, essa sociedade caída, depravada, ela coloca a satisfação do homem acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus. E, infelizmente, muitos cristãos estão misturados com isso. Isso não é cristianismo bíblico e puro. Isso não é o Evangelho. Isso é um falso Evangelho. São falsos profetas. Não são homens, de fato, mensageiros do Evangelho. Que Deus nos livre de seja salvo disso. Não seja um produto da mídia, da televisão, da filosofia, do humanismo, dessa falsa teologia, de que tem que ser, tem que ter, tem que ser feliz. A qualquer custo, mesmo que você vá para o inferno? Não. Que Deus nos livre de querer colocar em primeiro lugar o nosso bem-estar. O cristianismo, de fato, como dizia C.S. Lewis, né? Se você está procurando uma religião para você ser feliz ou você se contentar, eu não te aconselho o cristianismo. Não te aconselho. Porque o cristianismo, ele é o caminho do Senhor, a verdade do Senhor, que leva o homem a ser liberto de si mesmo para uma vida intensa com Deus da glória. E esse Deus da glória mostra que não somos dessa terra. Você vai ter que abrir mão dos valores, das buscas, das seduções desse mundo. Você não vai poder sacrificar os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Nós estamos aqui só de passagem. Muito em breve o Senhor vem. Talvez nos surpreenderemos
de que naquele dia muitos cristãos, entre aspas, estarão no inferno. E muitos daqueles que você acha que jamais seriam salvos estarão no paraíso ou cavalgando com o Senhor naquele momento de glória no seu reino. Porque não é uma questão de aparência, é uma questão do reino de Deus a partir do coração de pessoas que colocaram a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E eles se entregaram ao Senhor. Que Deus aumente o temor do Senhor no nosso coração. Não existe amor sem sacrifício, vida cristã sem dor, vida cristã sem lágrimas, sem oração. Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, ficamos assombrados com a Tua palavra e ao mesmo tempo nos sentimos tão indignos, mas nós queremos Te adorar pela Tua soberania, sabedoria. Apesar do Senhor ser Deus soberano, o Senhor se compadeceu de nós e enviou o Teu Filho, e Ele veio até nós, chegou até nós nesses dias pela pregação do Evangelho. Senhor, mas nos livre de um coração endurecido, frio. Queremos experimentar essa angústia, essa dor que Paulo experimentava, porque sabemos que isso não é de Paulo e nem era de Moisés. São gemidos do Teu Espírito. E nós queremos ser intercessores também, de orarmos pelos parentes, pelos colegas, pelos amigos que não Te conhecem, Senhor. E também orarmos pela própria igreja que nós congregamos, que muitas vezes estamos tão cheios de mundo, Senhor. E nós temos vendido a nossa alma ao contentamento, à distração, e não temos consagrado a nossa vida ao Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós e nos ensine a Te compreender, a Te conhecer em profundidade. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade nesses dias e ao seguirmos estudando Romanos, que o Senhor nos ganhe completamente e abra a nossa visão, a nossa compreensão espiritual. Nós oramos em nome de Jesus para a Tua glória, Senhor. Amém.